Olá, esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os engenheiros, agrônomos, geocientistas do nosso sistema, mas também para toda a sociedade. Pois é, hoje a gente está aqui com o Alan Costa, que acabou de palestrar para a gente durante o EPEC, analista de sistemas e motociclista, né? Não é motoqueiro, é motociclista. Eu chamei de motoqueiro, gente, antes da gente começar. Mas você já me perdoou, né, Alan? Com toda certeza. Isso é uma brincadeira que a gente tem no meio do motociclismo, né? Que, eu não entrego pizza, quem entrega pizza é que é motoqueiro, eu sou motociclista. Isso é uma bobagem. O importante é gostar das duas rodas e aproveitar tudo que ela tem para oferecer. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Alan, se apresenta para nós, fala um pouquinho de você. Claro, eu sou Alan Costa, eu tenho 53 anos, eu sempre que me apresento começo dizendo que eu sou pai do Luke e da Mariana. E eu sempre começo dessa forma porque, e quem assistiu a minha palestra hoje pode testemunhar isso, né? Eles são a minha maior fonte de aprendizado, sempre, sobre todos os aspectos, muito mais do que todos os meus diplomas. Hoje eu sou sócio e vice-presidente de Relações Institucionais da SH Tecnologia, que é a maior empresa de cibersegurança do Brasil hoje, com quase 800 colaboradores no Brasil todo. Esse ano devemos bater na casa de 600 milhões de receita. Eu sou também sócio da operação e presidente do conselho de administração da Moto Morini do Brasil, que é uma fabricante de motos italiana que nós estamos trazendo para o Brasil, montando as motos em Manaus, começamos a inaugurar as concessionárias agora. Eu sou cofundador da Curitiba Angels, o grupo de investidores anjo em Curitiba, onde a gente investe em startups e tudo mais. Eu sou palestrante, profissional, entre uma reunião e outra eu consigo encaixar algumas palestras, que é um negócio que eu adoro fazer, que eu gosto muito de fazer. Eu vivi por 6 anos da minha vida exclusivamente como palestrante, um período maravilhoso, mas com um ritmo de 120 palestras por ano, eu vivia em hotel e aeroporto, e aí eu achei que estava na hora de desacelerar, voltei para a vida executiva, voltei a empreender, e a palestra hoje se tornou um segundo negócio, digamos assim, né? E fora isso, sou motociclista, e também falo da moto, que a moto também me ensina muito, a moto me traz muitos exemplos, a moto me traz muitas referências, e a moto para mim é minha terapia. Eu já fiz muita análise, já fiz terapia, mas hoje a minha análise é feita na moto. Quando eu estou 10 dias sozinho, eu e a moto, 12 horas por dia pilotando, não tem para onde correr. E vem os insights. Exatamente, aí não tem para onde correr. E Alan, além de tudo isso, você também é um provocador, certo? Eu gosto de provocar as pessoas. Conta um pouquinho para nós, por que provocar? Essa palavra permeia bastante, né, a sua história, o seu conteúdo. Sim. Eu acho que assim, eu tenho uma carreira, eu tive e venho tendo uma carreira que ela é um tanto quanto inusitada, de certa forma. Não só a carreira, como a vida, né? Se considerar de onde eu saí, como minha vida começou e tal. Tem algumas coisas que são muito particulares. Então, por exemplo, eu entro no Sebrae, fui 20 anos funcionário do Sebrae, comecei a sair da faculdade e cheguei a diretor superintendente. Eu tinha 40 anos, era diretor superintendente do Sebrae, belo salário, carro com motorista, secretária, e eu peço demissão desse negócio, jogo tudo para o alto para empreender. Aí eu empreendo, quebro a cara, tenho a famosa síndrome de burnout, aí eu vou para o Nepal, fico lá com os monges, aí eu volto, aí viro palestrante, aí começo a empreender, crio empresas, viro empresário e tal. E o que pautou muito dessa minha trajetória foi essa minha necessidade, eu diria, de me autoprovocar, de me auto-impulsionar para sair disso que a gente chama de zona de conforto, que eu acho dizendo meio besta, porque você tem que sair da zona de conforto. Não tem que nada, a zona de conforto é bom para caramba, é onde você está confortável. Mas você tem que encontrar os caminhos para se desafiar, digamos assim, para se colocar em situações em que você use competências, capacidades, habilidades que você não usa no dia a dia, porque isso te faz crescer como pessoa, como ser humano. Então, eu, de certa forma, gosto de passar isso para as pessoas, de passar essa experiência, de provocar as pessoas a pensarem de maneira diferente. A gente vive hoje muito o mundo dos iguais, né? Tudo igual, é tudo meio padronizado. A gente inaugurou a nossa concessionária da Morini em Curitiba essa semana e o nosso CEO executivo dizia isso. Nós estamos vendo o mundo dos iguais até nas motos. As motos são tudo igual, cara. As motos chegam, as 300 cilindradas são igual, 450 cilindradas é igual, 650, tudo igual. E nós estamos nos posicionando no Brasil como Moto Morini porque temos as motos diferentes, que são as motos com design italiano, com história italiana, tradição italiana. Se a gente levar isso para a nossa vida pessoal, é mais ou menos a mesma coisa, porque a verdade se transformou na verdade da internet, né? A verdade da mídia social, do influencer, e todo mundo quer ser igual. Cara, beleza. Que é verdade, será? Que não é absolutamente. Eu sempre digo isso, né? Essa vida perfeita dos influencers, ela só existe na internet. Não existe história só de sucesso. Não existe vida 100% perfeita. A vida é altos e baixos, a vida é trancos e barrancos.
E eu gosto de trazer isso para as pessoas, para de repente levar as pessoas a refletirem sobre isso, sabe? A viverem, a buscarem viver a sua trajetória da maneira mais autêntica possível. Eu acho que é aí que está a graça do negócio. Isso que é sucesso? Olha, quando me perguntam sobre o que é sucesso, eu sempre respondo o seguinte: sucesso para mim é fazer o que eu quero, quando quero, como quero, com quem quero, da maneira que quero. Isso para mim é sucesso. E o que está por trás desse monte de como, quando, tal, é liberdade. Se eu tenho liberdade para escolher, eu estou tendo sucesso. E para ter liberdade para escolher, eu tenho que ter um certo equilíbrio financeiro, porque nas escolhas profissionais, se você não tiver, você tem que se sujeitar a fazer coisas que nem sempre você quer. Se você não tem sucesso na vida familiar, eu não posso tirar férias com minha filha, com minha família, porque vai ser uma tragédia, né? Vai ser horrível, eu não tenho afeto, eu não tenho equilíbrio. Então, isso reflete para mim o que é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem a capacidade de fazer escolhas. E eu tenho procurado pautar a minha vida nessa direção, de sempre poder escolher. Eu estou aqui hoje em Foz do Iguaçu com vocês, porque eu escolhi estar aqui. E quando você escolhe, você está inteiro, você está íntegro, né? Você está de coração, de corpo e alma. Você não está ali, tem que fazer uma palestra ali, que saco, vou entregar rapidinho ali para picar a mão no aeroporto. Não, cara, eu venho aqui e faço com tesão, porque eu escolhi estar aqui, Então, se eu escolhi estar aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu acho que isso faz toda a diferença. Diante de tudo isso que você está falando, uma pergunta assim, não para de vir na minha cabeça. Como que você arranja tempo para lidar com tudo isso? Quer dizer, que dicas que você daria para pessoas que querem gerenciar o tempo para que elas possam fazer o que elas querem e o que elas precisam para alcançar o sucesso? Eu acho que nem sempre foi assim, né? Claro, no começo de carreira, eu até falei isso na palestra hoje, né? Na fase em que eu estava construindo carreira, eu tive que fazer escolhas difíceis, como, por exemplo, deixar o meu filho recém-nascido no Brasil, com 2 meses, o Luca, e ir para a Inglaterra ficar 1 ano morando lá, porque eu ganhei uma bolsa de estudos e precisava ir, enfim, era uma oportunidade de uma vida, e eu fui, meu filho ficou com minha esposa. E assim, puxa, você não se arrepende? Me arrepender não, mas eu sinto muita falta de coisas que eu perdi nesse período. Então, faz parte. O que eu acho que deve pautar essas nossas escolhas em torno de tempo é, em primeiro lugar, ter clareza daquilo que é importante para você e de onde você quer chegar. Não tem também rota certa. Eu tenho que ser milionário. Ninguém tem que nada. Eu tenho que ter uma startup. Ninguém tem que nada. Você tem que encontrar aquilo que é a tua verdade, que é aquilo que vai te fazer feliz. E aí, se tornar obcecado por tempo. Eu sou obcecado por tempo. Isso às vezes me torna chato. Mas, cara, vamos pensar? Tempo é o ativo mais democraticamente distribuído. Todo mundo tem 24 horas no dia. E é o que a gente vende para ter equilíbrio financeiro. É o que a gente vende para ter equilíbrio financeiro. E se eu vender todo o meu tempo, eu não tenho o equilíbrio familiar, eu não tenho lazer, eu não posso andar de moto. Eu hoje consigo, porque, claro, construí isso ao longo da vida, não estou dizendo que isso é fácil, mas eu tiro 4 férias por ano. E eu tiro 4 férias por ano, porque eu tenho uma semana para andar de moto. Que é eu comigo mesmo. E quantos dias essas férias para eu morrer de inveja? Não, uma semana, 10 dias, não mais que isso. A gente sempre pega um feriado no meio da semana para emendar e tal, e consegue conciliar. Então, é uma semana andando de moto. Aí, uma semana viajando com meu filho. A última viagem que eu fiz com ele, eu e ele, porque ele é filho do meu primeiro casamento, então a gente não vive juntos, embora convivamos muito, mas essas viagens são a nossa manutenção de vínculo, sabe? Então, a gente passa uma semana só eu e ele. A última viagem, nós fomos para Londres fazer roteiro de pub. Passamos uma semana visitando o pub. Foi absolutamente sensacional. Aí, eu tenho uma semana com minha esposa e minha filha, que é a viagem da Mariana, aí a gente vai para lugares que ela curte e tal, agora no ano que vem já está programado, a gente vai levar ela para a África do Sul, para ver bicho lá no safari, aquele negócio todo. E eu tenho uma semana de férias em algum lugar com minha esposa, só eu e ela. Porque eu preciso também manter meu casamento equilibrado, eu preciso ter os meus momentos de romance com minha esposa, de intimidade e tal. Então, essas 4 coisas são meus pilares da vida. Se eu não tiver essas coisas aqui, as outras todas se desequilibram. Você coloca elas como objetivo. Sem você dúvida, trabalha, como prioridade. Faz tudo que como você prioridade, precisa fazer para aquilo. Sem dúvida, como prioridade. Legal. E aí, por exemplo, quando eu falo de obsessão por tempo, eu também falei isso na palestra, né? Eu tomo banho ouvindo TEDx. São aquelas palestrinhas curtas de 17 minutos. Mas, que tosse de maluco tomar banho fazendo TEDx. Mas vamos lá, o tempo do banho é relativamente inútil. Você está ali tomando banho e tal. Então eu boto lá o celular no banheiro e enquanto eu estou tomando banho eu estou aprendendo alguma coisa. É isso que eu me refiro como obsessão por tempo, sabe? O tempo é um troço caro demais, né? Precioso demais para a gente desperdiçar. É que, assim, engraçado, porque você empreende, dá palestra, são muitas coisas, né?
E muito legal você... E falando disso, a gente está falando de produção, de Sem produzir, né? De ser uma pessoa produtiva, ativa. Me vem daí aquela história bem norte-americanizada, né? De trabalho enquanto os outros dormem. Mas e você traz esse lado também da importância de você ter o teu lazer, o teu equilíbrio e tal. Então isso é muito bacana. Você acha que essa cultura a gente vem conseguindo misturar isso um pouco? Você acha que as pessoas estão sacando que... eu acho que isso vem mudando sim. Eu já acreditei nisso, né? Trabalho enquanto os outros dormem para conquistar o que eles não conquistam e tal. De novo, tudo depende muito do seu momento de vida e da fase que você está vivendo. Eu hoje, com 53 anos, estou conseguindo colher as coisas que eu plantei quando tinha 20, quando tinha 30, em que eu fazia escolhas que priorizavam a carreira. Eu acho que uma ideia que eu também gosto de compartilhar é a seguinte: a gente fala muito, né, por conta de internet, dos influencers e tal, que a gente tem que ter o equilíbrio. Então, o cara parece que, é como você falou, né? Puxa, mas você faz tanta coisa, não tem tempo para a família, etc, etc, etc. Mas isso não é fácil. E assim, isso não vem do nada. A gente tem que entender que a vida não é equilíbrio. A vida é desequilíbrio pela essência. Por quê? Porque em determinados momentos, como quando eu escolhi ir para a Inglaterra e deixar meu filho pequeno, a minha prioridade era a minha carreira. E quando você prioriza um aspecto da sua vida, os outros vão ficar desassistidos. E tá tudo bem. Não pode ter ansiedade. Porque eu estou lá na Inglaterra fazendo meu mestrado e estou preocupado porque eu devia estar no Brasil. Isso vai aniquilar a tua experiência, porque a culpa destrói. Então, eu estou aqui porque eu escolhi. E quando eu voltar, eu vou recompensar as pessoas que me ajudaram nesse processo. Aí você volta, aí você vai dedicar tempo para a família. Só que aí você dedica tempo para a família e você está preocupado porque devia estar na empresa que todo mundo está olhando que você saiu mais cedo. Cara, tá tudo bem que você saiu mais cedo, porque agora é o momento de priorizar a família. Então, eu gosto da analogia do equilibrista do circo, dos pratos. Ele tem lá um montão de prato e ele mantém aquele tudo girando. Só que ele não gira todos ao mesmo tempo. Ele gira 1, 2 de cada vez. Aí esse aqui, opa, agora esse aqui tá legal. Agora eu vou lá, aquele lá tá caindo. Eu vou lá e giro aquele, agora eu desassisti esse aqui. Agora eu tenho que girar esse aqui. É mais ou menos essa a analogia, sabe? É tentar equilibrar o desequilíbrio, porque a essência da vida é desequilíbrio. E quando a gente adquire essa percepção, isso tira essa culpa. A culpa é terrível. Eu ia dizer que eu acho que a culpa paralisa as pessoas. Sem dúvida, né? Porque você não aproveita nem A nem B, você fica no meio do caminho. Você está em A, mas está preocupado com B, você está em B, está preocupado com A. Então tem que tirar isso da equação. Tem que tirar isso da equação. Difícil, né? E principalmente, né, deixar de acreditar que existe um mundo perfeito, vida perfeita. Cara, nada é perfeito. Eu quando falo aqui de tudo que faço e tal, parece super legal. O cara tem... tem momentos em que eu estou estressado, tem momentos que eu estou cansado, tem momentos que eu gostaria de fazer mais uma coisa do que a outra. E é assim. E esse é você. Esse Se de repente, para mim, tomar banho ouvindo música clássica vai me trazer... Perfeito! Ninguém tem que assistir TEDx tomando banho. Isso é o que funciona para mim, o que funciona para você é outra coisa. Mas a gente gosta muito, isso aí é uma característica humana, né? A gente gosta muito de receita de fórmula pronta, né? Por isso tem tanta gente vendendo. A gente gosta social, né? E é o que a gente, no geral, consome. Por quê? Exatamente. Porque é o que cabe no quadradinho. Exatamente. É o que cabe nos 2 minutos, 1 minuto, meio minuto de vídeo, né? Como que se dribla isso? Como que a gente... Porque assim, as pessoas contam lá tempo de tela, o Gui mesmo, tempo de tela... Mas é difícil porque é um prazer ali muito endorfina a cada 10 segundos do cérebro, isso é viciante. Eu sei que não tem uma fórmula pronta, mas como que você provoca as pessoas para elas saírem desse ciclo? Eu acho que a provocação é o que a gente já está fazendo aqui, é falar sobre essas coisas, mostrar que existe vida além da tela. Mariana, minha filha, ela fez 9 anos agora, e Mariana tem controle estritíssimo de tela, 1 hora por dia e ponto. No final de semana tem 2 horas no sábado e 2 horas no domingo. E as amiguinhas já estão começando a ter celular na escola. Mariana não vai ter celular em hipótese alguma antes, no mínimo, dos 13, 14 anos. Até por segurança, né? Até por segurança. Eu trabalho com cibersegurança, eu sei como é que é esse negócio. Então, quando a gente fala, mas por quê? Porque a criança precisa brincar, a criança não pode ficar com a cara enfiada. E mais, quando você tem um tempo restrito, você faz escolhas melhores, talvez, né? Eu não vou ficar vendo
as porcarias do canal do youtuber lá do game. Exatamente isso. E se ela quiser ver, tá tudo bem. A hora é dela. Mas a gente procura passar para ela essa ideia de usar a liberdade com responsabilidade. Ela fala isso sozinha, né? Quando ela faz alguma coisa lá, por exemplo, a gente tem uma churrasqueira lá em casa, que é um cômodo da casa, que é o canto da Mariana. E às vezes precisa organizar, porque vai alguém lá em casa no final de semana, fazer um churrasco e tal, aí Mariana, organiza sua bagunça aí e tal. Ela começa a reclamar, eu já falo, Mariana, o que você tem que lembrar mesmo? Papai, liberdade com responsabilidade. Eu falei, então, tá bom, vou arrumar. E aí ela vai arrumar. Mas tudo isso é uma construção. E quando você fala dessas coisas, isso muitas vezes se conecta com a vida das outras pessoas, e é aí que vem a provocação. Porque a pessoa começa a lembrar do próprio filho, da própria filha, puxa, das coisas que podia fazer diferente. Quer um outro exemplo? Eu, com o Luca, meu primeiro filho, eu dava mesada para ele, para ensiná-lo educação financeira. Isso não ensina educação financeira para ninguém. Sabe por quê? Quando foi que alguém te deu dinheiro em troca de nada? Não existe. Ninguém te dá dinheiro a troco de nada. As pessoas te remuneram, como você falou há pouco, porque você usou o seu tempo para criar algum valor. Então, Mariana tem salário. Ela tem uma tabela de metas e objetivos que ela tem que cumprir todos os dias, que são coisas simplíssimas. Acordar no horário, tomar banho no horário, deitar no horário, não acordar a mãe de madrugada. Tem uma fase que ela acordava a mãe toda madrugada e tal. Então, se ela faz todas essas tarefas, ela ganha um dinheirinho todo dia. Ao final do mês eu faço a contabilidade, está aqui, deposito na continha dela, ela tem uma continha no banco digital, está aqui, Mariana, estou depositando disciplina, dinheirinho. Porque aí, além da disciplina, eu estou ensinando a ela que a recompensa vem a partir do esforço. E não, e mais, não está só ensinando, você está economizando até barreiras na vida adulta dela, porque ela já vai vir com essa ideia, né? Com essa construção. Sem dúvida. Porque a gente fala muito, né? Pô, eu não quero mais ser... Quando você começa a se tornar adulto, tem muita coisa difícil. Burocracia, né? Tanta coisa que a gente tem que aprender. E o meu filho mais velho está passando por isso agora, está se formando na faculdade, começou a trabalhar e tal. E até muito pouco tempo atrás, como toda a geração dele, né? Ele tinha ideias que não eram compatíveis com a minha forma de ver o mundo. E está tudo bem, são as ideias dele. Foi começar a trabalhar, começar a ganhar e começar a ter que pagar imposto. Que daí aprende. Mudou completamente a percepção dele das coisas, inclusive da forma como os amigos se posicionam. Isso é muito doido, assim, porque isso também tem lições aí, né? Por exemplo, eu venho de família bastante humilde, então a minha prioridade sempre foi ganhar dinheiro. Sempre foi não. Até um certo momento da minha vida foi ganhar dinheiro. E todas as minhas escolhas eram nessa direção. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade com 16 anos, saí de escola pública. Como? Simples. O terceirão, né? Terceiro grau, eu morava em Jacarezinho, estudava no Colégio Estadual Rui Barbosa. A maioria dos meus amigos foi para Curitiba fazer cursinho e eu fiquei em Jacarezinho, porque meu pai não podia me mandar para Curitiba fazer cursinho. E eu estudava com as apostilas deles, usadas. Quando eles terminavam uma apostila do positivo, eles mandavam para mim pelo correio e eu estudava com aquelas apostilas. E quando os amigos estavam na rua fazendo gandaia, eu estava em casa estudando. Eu passei no vestibular, a maioria não passou. Esse era o meu foco. Aí, quantos vestibular você vai fazer? Oi? Como assim, quantos vestibular? Meu pai podia me mandar fazer não tinha dinheiro para fazer 15. Eu tive que escolher um e passar naquele e fazer aquela faculdade. O Luca tocou de curso 3 vezes ao longo da vida. Então, isso também me ensina, porque as coisas são no tempo que as coisas são. O tempo do Luca não é o meu tempo. E a realidade dele também. A realidade do Luca não é a minha realidade. Né? Ele não precisa... E a gente tem que aprender a respeitar isso e entender o tempo dos outros, seja com os filhos, com os amigos, com os colaboradores do time, com os chefes, com tudo que está à nossa volta. As pessoas têm o seu próprio tempo e nós temos o nosso. E nem todo mundo tem essa percepção. Então, o que cabe a nós, eu sempre digo isso também, a gente tem que se responsabilizar ou buscar se responsabilizar por aquilo que está ao nosso alcance. E eu não tenho nenhum domínio e nenhum controle sobre a sua realidade, nem sobre a sua, eu tenho sobre a minha. Então, é como eu reajo. Se você me agride, se eu deixar você me atingir, puxa vida, você atingiu o seu objetivo. Então, sou eu que escolho como reagir a isso. É lógico que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas se você começa a perseguir isso, e principalmente a se questionar sempre, sabe? Reavaliar. Eu deito na cama todo dia, eu procuro sempre desligar o celular quando chego em casa, não usar meu celular, até para poder dedicar algum tempo a Mariana e tal. Mas quando eu deito, eu sempre tento dar uma olhada, né? Como é que foi o dia e tal? Foi tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não sei o quê, tarará. E para isso, a gente precisa estar desconectado.
Nem que seja no banho sem assistir TEDx, está valendo. Mas a gente precisa de um tempo com a gente, sabe? E a gente faz muito pouco isso. Vou te dar um exemplo. Me respondam vocês dois. Qual foi a última vez que você tirou um dia? Um dia só, não estou falando do mês não. Um diazinho, um dia. E nesse dia você desligou tudo e você começou o dia dizendo o seguinte: hoje eu vou dedicar o dia a pensar na minha vida. Qual foi a última vez que você fez isso? Dá até medo de pensar na vida. A gente acaba indo para terapia para poder ter uma horinha ali por semana para fazer isso, né? Para se pensar. Já pensou como seria bacana se você a cada 6 meses você tirasse uma manhã? Puta, hoje é o meu dia de descompressão. Vou pensar, como é que estão minhas escolhas, minhas prioridades? Eu tô chegando onde eu queria? Tô conseguindo conquistar o que eu programei de conquistar? Tem alguma coisa que eu podia fazer diferente? Mas a gente não faz isso. A gente se anestesia, né? E aí vai vivendo um dia depois do outro igual o gado no curral. Eu tô gostando bastante do direcionamento desse papo, mas tem algo que eu gostaria muito de saber também, porque o nosso presidente, ele fala muito sobre inovação, ele fala muito sobre empreendedorismo, e você trabalha diretamente com investimento, investidor anjo. Então eu queria entender que você falasse um pouco para quem está querendo abrir sua empresa, para quem está querendo investir numa startup, que tem uma ideia bacana, qual que é o caminho que essa pessoa deve seguir? Acho que a primeira coisa que a pessoa deve pensar em que problema da sociedade ela vai resolver. Mas tem um parênteses aí, né? Como essa coisa de startup virou moda, todo mundo começa com aquela coisa de eu tenho um propósito. Pô, que bonitinho. Até aquela mentalidade startup que o pessoal fala muito, né? Mas, cara, o discurso pasteurizado. Pasteurizado, né? Exatamente. Então, a primeira coisa, esquece esse negócio. Essa fase passou. Nós estamos numa fase de pragmatismo. Pragmatismo é o quê? Que problema você vai resolver, queridão? Como é que você vai resolver esse problema? Como é que você vai gerar escala para resolver esse problema? Como é que você vai monetizar a resolução desse problema? Cara, se você responder essas perguntas, o negócio está pronto. Vai ter sucesso? Não garante nada. Primeiro você tem que tirar a ideia do papel, porque a ideia só não tem valor nenhum. E a hora que você começar a tirar essa ideia do papel, você tem que estar muito disposta a mudar essa ideia tantas vezes quantas forem necessárias. Não quer dizer que a ideia chega pronta ali, né? Em média, uma startup de sucesso pivota 5 vezes antes de encontrar o market fit. Antes de entender como é que ela vai realmente ganhar dinheiro. Então, são 5 mudanças ao longo da vida. Então, é muita pretensão, né, cara? A gente achava, vou ter uma ideia agora que é maravilhosa e vai transformar o mundo. Não vai. Vamos lá, vamos testar, vamos interagir, vamos ouvir o mercado, vamos ouvir o cliente, agora vamos ajustar e tal, até você chegar no formato. Mas, basicamente, é isso. É entender que, esquece essa bobagem de propósito, não que propósito não seja um negócio importante, é bastante importante, a gente sempre tem que ter a ideia de buscar uma razão para fazer o que faz, mas antes disso, você tem que se preocupar com o problema que você vai resolver. Né? É igual o pessoal fala, filantropia, consciência social e não sei o quê. Cara, eu quero ver alguém fazer filantropia e consciência social com o balanço no vermelho. Eu não vi até hoje. Se você não gerar lucro, não sobra dinheiro para fazer o bem, para cuidar do meio ambiente, para fazer não sei o quê. Então, cara, nós estamos vivendo uma área de pragmatismo. As coisas têm que ter pragmatismo. Qual é o resultado, como é que vai chegar lá, e a partir disso, sim, aí você começa a sofisticar mais, digamos assim, incluindo essas questões de ESG, que eu pessoalmente, eu não sei nem se eu devia falar isso aqui, mas eu pessoalmente acho 90% que se fala de ESG é uma bobagem total. Porque não é aplicado Porque não é aplicado, é um greenwash danado. O pessoal fala que está fazendo preservação do meio ambiente, você vai ver, o cara está queimando tudo. O carro elétrico e tal, o que vão fazer com essas baterias aí, a hora que esses carros começarem a exceder a sua vida útil? Economiza petróleo, mas e quanto gasta para produzir essas baterias? Sabe? Tem muito uma coisa de botar uma roupagem e uma embalagem verde, bonitinha, sustentável, quando o que está por trás não é isso, né? Então, até porque sustentabilidade não é verde, né? Não, a gente estava conversando antes sobre exatamente. Sustentabilidade é o equilíbrio, né? Que a gente está falando. Consegue fazer um paralelo, Perfeito. né? A gente estava falando do indivíduo, daí a gente foi para a empresa, mas a coisa é o mesmo, né? O caminho é o mesmo, né? Assim como Sem a dúvida. gente tem, me parece, né? Que a gente vai mudar, a gente tem que parar, tem que pensar, a empresa também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa, a gente trabalha muito com a ideia de grandes ideias. Então, eu vou encontrar uma solução, um aplicativo que vai mudar o mundo. Às vezes a solução é uma ideia pequena de uma coisa que a gente enfrenta esse problema todo dia. Como que a gente pode apurar o nosso olhar para identificar o problema a ser solucionado no dia a dia? Desde a época em que startup era moda,
e todo menino e toda menina queria criar o seu unicórnio, que eu digo que isso é uma bobagem e uma estupidez. Sabe por quê? Porque o unicórnio vai ter um a cada 10 anos. Por isso que é um unicórnio. Por isso que é um unicórnio. Então, em vez de ficar pensando em, como você falou, o momento eureka e tal, cara, faz. A sacada do empreendedor em início de carreira é fazer. Tem que botar o próprio nome diz, né? Empreender, exatamente, empreenda. Né? Então, isso que você trouxe é muito importante, porque muitas vezes o pessoal mais jovem que está saindo da faculdade agora tem essa visão, pô, eu tenho que ter uma ideia revolucionária. Não tem. Sabe por quê? Porque você não vai ter essa ideia revolucionária. A probabilidade, a vida é um jogo de probabilidade. Você joga um pôquer? Não. Pôquer é um jogo de probabilidade. Não é sorte, não é nada disso. É um jogo de probabilidade. Então, você pega uma mão, você olha, quem joga pôquer, eu não jogo, mas eu estudei, li livros, né, para pelo menos entender por que eu sempre perdia no pôquer. É isso. Né? Então, você probabilidade, saiu aquilo, eu estou aqui, a probabilidade é essa ou aquela, e você faz as escolhas de acordo com a probabilidade. O Federer tem um vídeo que ele gravou numa aula magna que ele deu depois que ele se aposentou. Ele diz o seguinte, ele jogou não sei quantas partidas lá na vida e ganhou não sei quantas, ganhou 70%, 80% das partidas que ele jogou, mas em cada partida que ele ganhou, a quantidade de pontos que ele ganhou a mais do que o seu adversário foi de 1 ou 2%. Ou seja, uma margem muito pequena. A margem é pequena, você não tem que acertar sempre, você só tem que acertar mais do que errar. Então, perde o medo de errar e só se preocupa em, a partir dos erros, gerar mais acertos, porque é isso que vai garantir o sucesso. Então, tá aí, a pessoa pode encontrar ideia em qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? Aliás, a maior parte das ideias verdadeiramente boas são aquelas que surgem a partir da própria necessidade. Né? O cara do Airbnb criou o Airbnb porque ele precisava ficar em São Francisco, não tinha hotel caro pra caramba e ele inventou esse troço. O cara do Uber é a mesma coisa, tinha um carro parado lá, criou e tal, crise econômica nos Estados Unidos, o pessoal com o carro parado na garagem, pô, e se a gente usar esses carros para fazer transporte? Então, muitas dessas grandes ideias acabam surgindo da necessidade própria. E quando a gente tem a percepção de que muito mais inteligente do que criar um unicórnio é criar um negócio viável, cara, aí esse negócio viável depois pode virar um unicórnio. Até porque, às vezes, uma ideia mais simples vai atingir muito mais exatamente, gente, né? E não só um grupo exatamente, específico de pessoas. Exatamente. Alan, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, mas eu queria que você fizesse um fechamento, assim, casando o que a gente falou sobre empresa e o que a gente falou sobre vida pessoal. O que a gente faz em definitivo para equilibrar os dois? Eu acho que independente de ser a empresa, porque quando a gente fala empresa, parece que necessariamente você tem que empreender. E eu sempre digo isso também. Não, ninguém tem que nada. Pô, eu não gosto de risco, eu gosto de estabilidade. Cara, arruma um emprego, desenvolve uma carreira dentro de uma empresa. Tá show também, ninguém tem que nada. Então, eu acho que talvez o grande insight, né, para você pensar nisso de uma maneira holística, né, que compreenda o todo, é você dar um passinho para trás e se perguntar coisas muito essenciais. Cara, quem sou eu de verdade? O que eu quero de verdade? Não o que o meu pai quer, o que minha mãe quer, o que o amigo quer, o que o influencer quer, é o que eu quero de verdade. E uma vez que você adquire uma consciência mínima sobre isso, você começa a construir a sua vida pessoal, a sua vida profissional, seja empreendendo, seja como startup, seja trabalhando como funcionário de uma grande, pequena ou média empresa, em torno disso. Porque o ponto mais essencial dessa equação é você, são as pessoas, sou eu, é você. E como a gente já falou, não existe fórmula para nada. A gente tem que encontrar o caminho. Não é fácil, isso dói. O que a gente precisa é coragem, crescer me parece, dói, mas né? precisa coragem. Para olhar para si. Exatamente. Legal. A realidade de mídia social e muito estímulo, a gente vive época de hiperestímulo, né? Estímulo o tempo todo, toda hora. Isso nos anestesia, né? É gostosinho, né? Como você falou, é endorfina o tempo todo. Estou aqui vendo aqui os stories do Instagram. É uma endorfina barata, né? Baratíssima, não leva a lugar nenhum, é vaziíssimo. Eu às vezes comparo isso, né, com uma situação que muitas pessoas já viveram, né? Todo mundo que casa cedo, todo mundo não, mas muitas pessoas que casam cedo e que acabam se divorciando ali quando chegam perto dos 40 anos e tal, quando se divorcia agora, vou ter que pintar e bordar, vou fazer e acontecer e tal, e no começo é uma empolgação danada, passa um mês, passa 2, passa 3, 6 meses depois o cara não aguenta mais.
Porque é vazio. Ocupar a cabeça para o tédio não dominar, né? Porque é vazio. Você está vivendo de rede. É o mesmo tipo de estímulo, é a endorfina, da transa fácil, do relacionamento fácil, rápido, sem compromisso. Só que escolher outro caminho exige dedicação, né? Dói, como você falou, precisa coragem. Mas tem lazer no outro caminho. Mas sempre Só tem. que é um lazer Claro que tem. de mais qualidade. Claro que tem, claro que tem. A cumplicidade de um casal que verdadeiramente escolheu viver junto, cara, não tem relacionamento fútil e rápido que chegue perto disso. Sim. É simples assim. O relacionamento e aquilo que você cria a partir de uma relação verdadeira e autêntica com um filho, cara, não tem prazer no mundo que pague isso. Não tem, sabe, endorfina que traga recompensa para isso. Então, acho que é ir gradativamente. Eu sempre falo muito de referência, né? Amplie as suas referências o tempo todo. Eu, quando terminei o ensino médio lá em Jacarezinho, no Colégio Estadual Rui Barbosa, eu nem sabia que existia um negócio chamado Harvard. E eu me formei em Harvard em 2010. Como é que isso é possível? Ampliando a referência. O tempo todo. Porque daí você amplia suas possibilidades. As possibilidades, você não tem como almejar o que você não conhece. Por isso é tão importante ampliar as referências. E aí, quando eu me coloco, né, para a gente fechar o ciclo, né, quando eu me coloco como provocador, eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo, né, tenha sido provocada com algumas dessas reflexões, porque é muito do que eu acredito e de como eu vivo efetivamente a minha vida. Então, tomara que tenha sido útil para vocês. Eu tenho certeza que foi. Muito obrigada pela tua participação, Alan. Foi uma pela delícia disponibilidade do seu tempo, que é tão precioso também. Foi um prazer. Agora vamos correr para o aeroporto, porque hoje eu tenho compromisso com minha filha. É isso aí. Ai, que bom, tá que bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se quiserem saber mais, qual que é o seu site? O site é www.alancosta.com, Alan com 2 L's e é só .com, não tem o BR. Ou o meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, é Alan Costa Real, o Alan com 2 L's também. Legal. Então tá aí, se alguém quiser saber mais, conhecer mais um pouco sobre sua história e o que você tem a dizer, tá aí nas redes sociais os contatos. No mais, continue nos acompanhando e até o próximo programa. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.